Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio de um podcast maravilhoso do Bíblia com Francisca Grenza. Se você ainda não me segue nas plataformas de áudio, eu te convido a vir me seguir. Seguir os conteúdos. Seguir a Francisca não, seguir aos conteúdos que ela transmite aqui para vocês. E também vocês podem se conectar lá no YouTube. Vocês podem ir até o canal Bíblia com Francisca Grenza no YouTube. Lá também tem vários conteúdos relacionados à vida, relacionados às narrativas bíblicas, relacionado às letras do alfabeto, do alfabeto hebraico, tá bom? Então tem muitos conteúdos. Vocês podem acessar o YouTube, o canal do YouTube Bíblia com Francisca e me seguir também, né? Adicionar aí das suas plataformas digitais esses episódios que eu trago aqui para vocês, não é mesmo, meus queridos? Então, eu espero que vocês estejam bem espiritualmente, bem mentalmente, bem emocionalmente e principalmente físico, porque a física, ela abrange toda a nossa matéria, né? A nossa questão financeira, a nossa força de saúde para trabalharmos e vivermos bem neste mundo, né? Adquirirmos outras coisas também, bens, enfim, né? Porque nós necessitamos de tudo isso para viver aqui neste planeta. Claro, alguns mais, outros menos, mas saibam que sempre o mais é sempre em prol de algo, né? Em prol de uma sociedade mais justa, igualitária. E quando eu falo uma sociedade mais justa e igualitária, meu querido, minha querida, não entenda que é para todo mundo ser todo mundo igual. Isso não existe, até porque os filhos de Deus, eles são plurais e cada um tem uma necessidade, além das necessidades básicas, que são ter uma moradia, se alimentar, ter saúde, educação, enfim, descanso, né? Trabalho, ter a terra para plantar e colher, né? Além disso, tem pessoas sim que vêm para esse mundo com desejos de terem mais do que isso, né? Mas as necessidades básicas que fazem parte de uma sociedade justa e igualitária refere-se justamente a isso, a ter a sua terra para plantar, a sua terra para colher, trabalho, educação, saúde, né? Água potável, saneamento básico, todas essas coisas que são necessárias para vivermos, tá bom, queridos? Então, quando eu falo em sociedade justa, não é você usar a mesma roupa sabe, tudo igual, como se estivesse num campo de concentração ou numa prisão, até porque nós somos livres, quem está em Deus é livre, né? Então, para viver como filhos de Deus livre. Então é isso, meus queridos, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Pegue aí o seu chá, o seu vinho, a sua água, o seu café. Eu acabei de tomar um cappuccino, gente, sério. Fazia um tempo que eu não tomava cappuccino e eu resolvi tomar um cappuccino. E eu gosto dele com canela, vou já dizer por quê. Lá em Manaus, eu gostava muito. Antes a gente tomava lá, no final de tarde, chá de canela, chá de folha de canela mesmo, sabe? Tinha uma caneleira onde eu ia. E eu gostava muito. Então, esses são os olfatos, né? Os cheiros da infância. Qual é o cheiro da sua infância? O meu são esses: o cheiro da folha da canela, do chá de canela, o cheiro de melancia, gente. Melancia, manga, quando meu avô trazia, na época de safra, ele trazia de Maués, né? Toda a plantação dele, ele trazia para Manaus, vinha de barco e tudo, ele trazia pra gente, né, saborear as mangas, assim, bem maduras, cana, né, e a melancia faz parte
O cheiro da melancia, ela faz parte da minha infância, no sentido que meu pai tinha mercado, então era o cheiro das mercadorias dele, né, que ele levava para vender no mercado, então esse era o cheiro, né, da minha infância. Então, acho que é por isso que eu gosto muito de perfume, estudei sobre isso, pesquisei sobre isso, sobre os perfumes, aromas e perfumes no Novo Testamento e na Bíblia, né? Vocês sabem que em Êxodo, Deus manda que seja feito um perfume especialmente para o templo, né? Então é isso. Por que eu tô contando tudo isso? É para que você pegue sua água, seu chá, dê tempo para que você possa, né, buscar algo para você saborear antes de começar a leitura, porque je vous parle d'un temps que les moines devant ne pouvaient connaître. Tô brincando aqui, gente. Eu tô com uma música do Charles Aznavour também na minha cabeça, né? Que diz assim: Je vous parle d'un temps que les moines devant ne pas connaître. É assim, eu vou lhes falar de algo, né? Vou falar para vocês de um tempo que os jovens que têm 20 anos não conhecem, né? Claro que a música do Charles Aznavour tem uma outra conotação, ele mostra um pouco lá sobre Montmartre, né? Lá em Paris e tudo. Mas eu vou falar assim para vocês de um tempo que muitos jovens de 20 anos não conhecem, a não ser aqueles que convivem com pais que que estudam, são pesquisadores das Sagradas Escrituras, ou aqueles pais que ensinam sobre as coisas de Deus, né? Então, é por isso que eu trouxe aqui um pouco, que eu vou falar de um tempo, né? Que muitos jovens não conhecem ainda, assim, profundamente, não. Eu, quando jovem, eu conhecia muito pouco, somente aquilo que o meu avô me ensinava, outras pessoas me ensinavam, né, sobre isso. Então, o que eu vou falar para vocês é sobre cristologia. Francisco, o que é cristologia? Bom, meus queridos, minhas queridas, cristologia é o estudo do ungido, é o estudo do Cristo. Logia significa estudo, ciência, né? E Cristo significa, a palavra Messias, do hebraico, Machia, que traduzida para o grego é Cristo, e quando chega nas nossas traduções das Bíblias, ele é chamado de ungido. Algumas Bíblias não traduzem, deixam Cristo mesmo, que é a palavra grega, né, que é esse título, né? Esse título, porque Cristo é um título, né? Ungido, né? Então é isso. E aí eu vou falar para vocês, eu vou transmitir para vocês a relação existente entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Vou passar bibliografias, tudo bonitinho aqui para vocês, tá bom? Para aqueles que gostam de estudar profundamente, já vai ter aí uma bibliografia para vocês, tá bom? Então vamos lá. Qual é a relação existente entre Jesus histórico e o Jesus da fé? Bom, fontes cristãs e não cristãs atestam a existência histórica de Jesus de Nazaré. Vocês sabem que eu tenho um estudo chamado O Letreiro de Pilatos, né? Esse letreiro foi o primeiro escrito sobre Jesus histórico, tá bom, gente? Por Pilatos pertencer ao Império Romano, né? Ele era um trabalhador do Império Romano, era um funcionário do Império Romano, então o Império Romano ele registrava tudo, né? Os acontecimentos. Então, esta placa que Pilatos escreve me dá essa informação de que Jesus, o Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, como pessoa humana, ele existiu, tá bom? Então, é assim, ó. As fontes cristãs e não cristãs atestam a existência histórica de Jesus de Nazaré. Tal existência pode ser descrita através do contexto geográfico. O que é contexto geográfico, Francisca? Contexto geográfico são os lugares, tá, meus queridos? Então, sobre o contexto geográfico e social da atuação de Jesus.
Dessa forma, as relações sociais de Jesus de Nazaré ganham plausibilidade na Galileia, na Samaria e Judéia. O povo judeu, os seguidores, as mulheres e os pobres. Essas são a questão social, né? A atuação social de Jesus é para com essas pessoas, né? Na região da Galileia, na Samaria, na Judéia, né? E os seus seguidores são o povo judeu mesmo, né? E as mulheres e os pobres. Nesse contexto histórico-social e geográfico-cultural, Jesus de Nazaré atuou, sobretudo como profeta ou pregador. Profeticamente, anunciou a chegada do reino de Deus. De um lado, Jesus insistiu nos sinais que indicavam a já real presença deste reino, ou desse reino, né? De outro lado, Jesus anunciou o reino de Deus, com as suas dimensões futuras, ou seja, como realidade que chegaria a abranger todas as outras realidades. Quer dizer, o destino definitivo de todos os demais reinos se decidiria em relação ao reino de Deus. Isso é uma perspectiva escatológica, tá? Prevendo-se dessa forma, julgamentos, perspectivas, ou aqui no caso é uma perspectiva apocalíptica, tá? Aí a palavra apocalíptica vem de revelação, enfim. Nesse contexto de profeta, Jesus de Nazaré ganhou também os traços de poeta, as parábolas, as imagens metafóricas e as frases marcantes formuladas por Jesus em meio aos seus discursos e às controvérsias enfrentadas por ele, revelam a atuação de quem agiu com maior força retórica, mas ainda fazia parte da atuação do profeta Jesus, um determinado modelo de comportamento que ele defendia e visava a justiça correspondente ao reino de Deus, imaginando que, ao Deus governar, não havia espaço para a opressão e exploração ou escravidão, sobrevivência indigna, ou seja, miséria humilhante. Além disso, Jesus de Nazaré ganhou fama de curador, terapeuta, né? Você sabe que curador é terapeuta. Era visto como quem era capaz de devolver a saúde às pessoas, em especial, ajudava a quem era visto como ocupado ou influenciado por espíritos imundos ou malignos. Também faz parte do conhecimento histórico sobre Jesus de Nazaré que ele foi condenado à morte na cruz por Pôncio Pilatos. O historiador judeu Flávio Joséfo, do final do século I, confirma tal notícia, com fontes extrabíblica e não cristã, no Testemunho Flaviano. É uma bibliografia que você pode buscar aí, chama-se Testemunho Flaviano. Em Antiguidades Judaicas, no livro 18, parágrafos 63 e 64. Escrito em grego, no ano de 93 depois de Cristo, ou na era, né, como os historiadores chamam, era comum. Seguindo, por sua vez, os escritos do Novo Testamento, chega-se à fé apostólica, a fé dos apóstolos, tá? De que o Jesus histórico foi o Cristo, o enviado, o Machia, o Messias, tá? Quer dizer, equipado com os dons do Espírito Santo, né? Que é o Espírito de Deus, gente, tá? O Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, é o Espírito de Deus, né?
e que Jesus foi ungido por Deus para ser o Messias, ou seja, para ser descendente, para ser sucessor de quem? De Davi Meler, do rei Davi, né? E rei, a fim de quê? De governar Israel e a partir de Israel todas as nações. Além disso, Jesus é creditado como o Filho de Deus e Filho do homem. Novamente se acolhe a ideia da relação íntima entre Jesus de Nazaré e Deus, ora na forma de compreendê-lo a partir da ideia da filiação, ora a partir da ideia de um homem ser especialmente escolhido por Deus como mensageiro que tem uma incomparável proximidade a Deus. No mais, a fé dos apóstolos, segundo os escritos neotestamentários, acolhe Jesus como ressuscitado dos mortos, elevado aos céus e sentado à direita de Deus. Ou seja, Jesus é contemplado como vivo, celeste e glorioso. Quais são as consequências teológicas de tudo isso? Bem, meus queridos, vocês ainda estão aí ouvindo, né? Eu espero. A teologia cristã refere-se a um só Jesus. O Jesus histórico e o Jesus da fé são a mesma pessoa. Quer dizer, o Jesus histórico é o Cristo encarnado, tá bom? Ou seja, o Filho de Deus entrou na história do homem, tendo uma excelência histórica nesse mundo. Com outras palavras, a fé em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, ressuscitado, subido aos céus e sentado à direita do Pai, se dá a partir do conhecimento, do olhar para Jesus de Nazaré, assim como foi experimentado por aqueles que se tornaram testemunhas oculares, como os apóstolos e os demais discípulos e discípulas, tá? O testemunho destes últimos, aliás, é um testemunho duplo. No caso, ele é histórico e teológico. Se observarmos que a reflexão teológica nasce do olhar para a história realmente vivida e experimentada, tá? Então, é assim que nasce a parte teológica, a reflexão teológica. Ela nasce do olhar para a história realmente vivida e experimentada. A nossa história, gente, tá? A nossa história da humanidade, como família humana, né? Não existe a necessidade de conciliar a história com a teologia. Pelo contrário, a teologia se encontra intrinsecamente ligada à história. Ou, com outras palavras, a fé ou a emuná é a resposta que o homem dá a Deus, quando este último se revela ao homem na história, né? Deus é um Deus, né? O Deus bíblico, ele é um Deus que se revela e se comunica na história da humanidade, né? E aí, fazendo surgir dessa forma a história o que? Da revelação. A relação existente entre a história em dogma. Vou falar um pouco aqui sobre isso. Os dogmas nascem o quê? Os dogmas nascem historicamente depois do testemunho apostólico da elaboração dos escritos que compõem o Novo Testamento e da vivência comunitária da fé cristã nas comunidades primevas, nas comunidades primitivas. Ou seja, os dogmas se propõem a sistematizar a fé a respeito de Jesus. De forma abstrata, tentam resumir o que se pode ou o que não se pode acreditar a respeito dele. Em especial, a igreja insiste, a igreja somos nós, tá, gente? Mas também existe a igreja instituição cristã, enfim,
né? Então, em especial, a igreja insiste inicialmente através das formulações dogmáticas. Isso é para quem, por exemplo, é cristão, para quem frequenta a igreja católica. Então, eles têm uma formulação dogmática na questão de Jesus ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. De forma alguma, os dogmas se propõem a anular o Jesus histórico, tá? Novamente, os dogmas, como toda a fé em Jesus como Cristo, dependem dos Jesus históricos. Referem-se a ele e acolhem nele a presença de Deus. Queridos, eu espero que essa explicação seja útil e muito reveladora para vocês, né? Aqui eu termino esse estudo sobre um pouco da cristologia, a relação existente entre Jesus histórico e o Jesus da fé. Percebam quantas informações nós temos e às vezes muitas informações são desencontradas, principalmente a respeito de dogmas e tudo mais, né? Vocês percebem que de forma alguma os dogmas se propõem a anular o Jesus histórico. Os dogmas existem justamente por causa dos Jesus históricos, pelas informações dos Jesus históricos. Existem os dogmas como toda a fé em Jesus como Cristo, né? Então, ela depende dos Jesus históricos, né? Porque nele acolhe-se a presença de Deus. Então, vou deixar aí para vocês essa reflexão e vou dizer para vocês agora as bibliografias consultadas para que eu possa para vocês, né? Isso aqui foi uma reflexão da qual eu estudei algumas bibliografias para poder chegar nessa síntese, né? Essa pequena reflexão. Então, as bibliografias que eu consultei foi do Barbaglio, Giuseppe Barbaglio, se chama, o livro dele é Jesus Hebreu da Galileia, né? Uma pesquisa histórica. São Paulo, Paulinas, 2011. Esse é um livro, se você quiser aí colocar na sua bibliografia, para você que estuda cristologia na faculdade. Então, eu tô te dando aí uma bibliografia para que você possa consultar, para que você possa citá-la nos seus escritos, nas suas pesquisas também, tá, queridos? Querida. Então, uma delas é do Giuseppe Barbaglio, Jesus Hebreu da Galileia, uma pesquisa histórica da Editoras Paulinas, do ano foi de 2011. Do François Xavier Durvel, A Morte do Filho, O Mistério de Jesus e do Homem. São Paulo, da editora Loyolas, ele é de 2009, esse livro. O outro livro, a terceira bibliografia que eu vou indicar aqui para vocês é do José Antônio Pagola. Ele é excelente em cristologia. O livro dele é Jesus, a aproximação histórica. Foi escrito em Petrópolis, né? E a editora é Vozes, em 2012, tá? Outra bibliografia, vou indicar aqui 4 bibliografias aqui para vocês. A outra bibliografia é do Gerd Merz Thiessen, é da editora, acho que é a NET, né? E o nome do livro é O Jesus Histórico, o Manual, né? O manual escrito em São Paulo, da Loyolas Editora. Edições Loyolas, né, de 2004, né? Então, são 4 aí bibliografias que você pode consultá-las, né? Que é uma do Giuseppe Barbaglio, Jesus Hebreu da Galileia, pesquisa histórica, da Editoras Paulinas, François Xavier Durvel, A Morte do Filho, O Mistério de Jesus e do Homem, né, da Editoras Loyola, do Antônio Pagola, Jesus, Aproximação Histórica, editora Vozes, e do Gerd Thiessen, ele é alemão,
o Jesus Histórico, o manual, né, da Loyola também. Queridos, eu espero que vocês fiquem bem, estejam bem. E aqui eu termino mais um estudo, mais um podcast Bíblia com Francisca Grenza. Inscreva-se lá no canal Bíblia com Francisca no YouTube. Eu disponibilizei para vocês na parte de comunidade vários links para que vocês possam acessar, ler na BEL, né, a Biblioteca Excelente Leitura do nosso canal Bíblia com Francisca. Então você pode acessar o Ler na BEL, né? Lá você tem os links para você acessar todos os artigos gratuitamente que foram escritos na parte quando eu estava na academia, a minha contribuição na faculdade para a ciência bíblica. Então lá tem todos os artigos escritos, bem pesquisados, e tem uma outra na parte também sobre a minha pessoa, né, sobre quem sou eu. Também tem esses links para que vocês possam acessar e ter uma excelente leitura sobre as narrativas bíblicas. Lá tem sobre o letreiro de Pilatos, o véu de Moisés, o sepultamento de Jesus, né, especiarias aromáticas no sepultamento de Jesus. Tem a untura de Jesus por Maria, capítulo 12, versículo 3 de João. Tem o rompimento do frasco, um estudo de Marcos 14, 3. Tudo isso refere-se a perfume, pessoal. E lá também, nesses artigos, tem todas as bibliografias que foram utilizadas para que essa pesquisa fosse composta, né? Eu não gosto apenas só de comprar perfumes, mas eu gosto de adquirir a história dos perfumes, os bíblicos e os não bíblicos também, os que as indústrias de cosméticos e cosmetologia e indústria química utilizam, né? Que aí entra nas marcas e tudo mais. Eu não compro marcas de perfumes, eu compro a história, eu compro a história do perfumistas, né? Por exemplo, tem o Dominique, tem vários perfumistas maravilhosos, são grandes pesquisadores, grandes estudiosos, e aí eles pesquisam todas essas questões de essências, e aí o que eles fazem, eles compõem essa arte, né? Que perfumaria é uma arte. Eles compõem uma fragrância e aí eles vendem essas fragrâncias para a indústria das marcas, assim, tipo como a Chanel, como a Givenchy, a Fragonard e muitas outras, a Creed e da Majestic, a Clive Christian, lá em Londres, e muitos outros meios para os árabes, para os italianos, né? Como vocês sabem, são muitos. Mas é isso. A minha pesquisa sobre aromas e perfumes, sobre perfumes na Bíblia, ela não é somente uma pesquisa de perfumes com a marca X, a marca tal. Não. Eu me interesso por quem compõe aquelas fragrâncias, a história de quem compõe as fragrâncias, os pesquisadores é que me interessam, tá bom? E é isso, vai lá no canal Bíblia com Francisca no YouTube, que você vai ver muitas coisas lá, fotografias de frascos, por exemplo, que eu fotografei no Museu do Vaticano, e muitos outros estudos, tá bom? Eu sou pesquisadora, eu sou pesquisadora da Bíblia, sou teóloga pesquisadora da Bíblia, tá bom, gente? Então tem muito material lá no YouTube. Se você quiser ir lá, é só você entrar no meu canal, inscreva-se, aciona lá o sininho das notificações, que você vai receber mais informações quando eu postá-las lá. E aqui também no podcast, tá bom? Esse foi mais um podcast para a sua
para o seu conhecimento da palavra de Deus, das narrativas bíblicas. Hoje eu falei sobre a cristologia, né? A relação existente entre Jesus histórico e o Cristo da fé, tá bom? E vai lá no meu canal, Bíblia com Francisca, no YouTube, e inscreva-se. E o que mais que você deve fazer? Acionar o sininho das notificações para que você possa receber mais notificações quando eu postar os vídeos lá. Lá você pode ver também a minha face, né? Como eu sou. Aqui na voz você só conhece a minha voz, mas você vai lá no YouTube que você vai ver, às vezes eu de pijama, às vezes eu descabelada. Mas tudo é a vida que acontece, é a vida como ela é, sem make, sem filtro. Às vezes, de vez em quando eu coloco make, sim, mas a maioria das vezes você vai me ver com cara lavada. É a vida como ela é. Não dá para enganar, pessoal. Não dá para eu fazer marketing, sabe? Porque vocês sabem que maquiagem é o quê? É marketing. Como diz lá, é marketing, né, gente? Então, quanto mais natural formos, melhor. Outra coisa que eu quero falar para vocês, não se comparem com ninguém. Sabe por quê? Você é um ser humano único e única. Não existe outro ser humano como você. Então, não se compare com ninguém. Nem com aquela atriz, nem com aquele ator, nem com aquele... Seja lá quem for a pessoa que você de repente admira, não se compare porque você é um ser especial, é um ser único, você é um ser único, tá bom? Então não se compare com ninguém nesse mundo, tá bom? Você é luz nesse mundo. Então é isso, meu grande abraço, tchau, tchau.